Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o primeiro Acorda Vascaínos de 2026. 1º de janeiro. Bem cedinho, você já acordando e a gente falando de Vasco. Esperando que você tenha tido uma passagem de ano maravilhosa, ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos, das pessoas que você ama. Se você passou trabalhando, parabéns, enobrece, é bom. Se você não teve ninguém para passar, saiba que você nunca esteve sozinho. Você sempre tem a companhia de Deus. Que você tenha um ano de 2026 regado de alegrias, de paz, de saúde, e o resto a gente corre atrás. Mas que sua vida pessoal seja muito, mas muito cheia de logros, de êxitos, que você tenha na sua vida profissional também muito sucesso e principalmente que você continue com a sua vontade de buscar esses êxitos, que você não perca a motivação, que você esteja sempre ligado e mantenha o seu espírito, mantenha a sua alegria, não perca a sua essência. Erre pelos seus erros, não erre pelos erros dos outros, não justifique erros seus pelos outros. Pense com a sua cabeça, porque se você errar, você errou, mas se você acertar, você acertou. Então, é claro que ouvir as pessoas é sempre bom, estar ao lado delas é muito bom, mas a decisão é sua. Siga seu instinto, siga a vontade sua, o seu coração e a sua cabeça. Um ótimo 2026. E a gente nesse Acorda Vascaínos quer desejar também um voto de um 2026 espetacular para o nosso clube. Todo final do ano, eu tenho certeza que você, que é apaixonado pelo Vasco, coloca dentro dos seus pedidos, ou das ondinhas que você pula, ou das uvas que você come, ou das romãs que você come, ou dentro das simpatias que você faz, aí é do imaginário de cada um pedido para sua vida pessoal, de saúde e tudo mais. Porém, a gente tem que pensar numa coisa, o Vasco. Não tenho dúvida que você pensa, meu Deus, queria tanto que o Vasco contratasse um jogador maravilhoso, que o Vasco fosse campeão, que eu pudesse ir mais a jogos, que a gente pudesse disputar títulos. E olha, é uma sensação muito legal. O que a gente viveu no final do ano passado foi enebriante. A gente quer sentir toda hora, é quase como um vício. A gente quer ter toda hora isso, de brigar por títulos, de estar em grandes vitórias, em grandes conquistas, em estar em grandes ambientes, de poder estar com o torcedor, estar com aqueles que você gosta ao seu lado, de provocar o adversário. Só quem disputa. A gente balizou isso no canal aqui durante muitos anos, durante quase 6 anos, a gente sempre esteve início de dezembro terminando tudo, tendo que construir um dezembro inteiro para buscar alguma coisa já em janeiro. Agora não, tá curto, e que bom, a gente foi até o dia 21 de dezembro. E no dia 21 de dezembro, a gente perdeu a Copa do Brasil, mas a gente está aí,
há 11 dias depois dessa derrota, mas já planejando o ano que vem, já superando o trauma, a tristeza, que fica doído, com certeza. Mas para você que passou o Réveillon, passou o final do ano com uma camisa do Vasco, como eu fiz, eu tenho certeza que dentro do seu coração, e o Vasco é balizamento para todo mundo, é um meio de vida, não é um meio de adoecer, não é meio de morte, mas a gente se envolve muito. Então eu tenho certeza que uma vitória do Vasco, um título do Vasco, um Vasco melhor, ele maximiza tudo aquilo que você pensa de bom para sua vida para esse ano. Paz, você vai estar mais em paz. Saúde, você fica muito mais saudável. Prosperidade, claro, um Vasco bem, você se sente mais afim de fazer as coisas, de trabalhar, de produzir, você se sente uma melhor pessoa. Você tem coisas melhores para fazer, você se torna uma pessoa boa. E eu estou colocando por mim. Talvez o futebol não seja tão importante para tantas pessoas, mas para mim é. E eu sei que para milhões e milhões é a mesma coisa. Muitos se identificam com isso que eu estou falando aqui. O Vasco é uma coisa que eu penso sempre. Eu quero ter essa alegria sempre, eu quero buscar isso sempre. Isso para mim é fundamental. Então, eu quero muito que o ano de 2026 seja um ano repleto de bons momentos. Claro, a gente vai ter nossas derrotas, a gente vai ter nossas pancadas, talvez até tenha algumas decepções, mas que elas a cada ano sejam mais escassas. Eu sou um duro crítico, sempre fui, nunca vou deixar de ser, é o poder da palavra que eu tenho, claro que com enorme respeito e responsabilidade. Acho que o futebol do Vasco em 2025 deixou a desejar em termos esportivos, apesar de termos dado um pulo numa casinha, indo para a final da Copa do Brasil, mas em termos de números fomos piores que o 2024. Porém, a gente tem uma certeza de que o Vasco está evoluindo. Pelo menos no aspecto administrativo, há uma certeza de que o Vasco está mudando de rumo. A gente tem, apesar de ser uma medida triste, porque contempla o seu fracasso, mas que precisa ser corrigido, porque o fracasso foi obtido por outros, mas você precisa recuperar isso como um novo gestor, e no caso o presidente Pedrinho, de uma RJ, que deu ao Vasco hoje um respiro, porque tem uma dívida equacionada, diante de muitas controvérsias e brigas, com deságio de 92%, mas está homologada pela Justiça e vai ser paga. Então, a RJ dá uma segurança jurídica. A gente tem a notícia de Marcos Lamáquia, interessado na SAF do Vasco, alguém sério, alguém do mercado, alguém brasileiro, cuja língua não é um impeditivo, mas alguém que não seja prioritariamente do futebol, mas é dos negócios, e entende o futebol estando no seu sangue através do pai, que foi e é casado com a presidente do Palmeiras e que gosta do futebol, que está sempre no futebol, mas alguém que vê o Vasco como um grande negócio, está certo. O Vasco é um produtaço, é um grande produto com o seu torcedor, através do sócio-torcedor, através da compra de produtos, licenciamento, de um estádio pujante com um ticket médio alto para se ganhar muito dinheiro, de um contrato de fornecimento de material esportivo vantajoso com a maior empresa de material esportivo do mundo, que é a Nike. Você tem uma negociação de patrocínio que você busca dobrar, porque você tem uma exposição de marca, como foi no final do ano, gigantesca, porque todos esses números, todas essas aparições do Vasco novamente na grande mídia, catapultam as negociações com qualquer novo investidor ou futuro patrocinador. Mas tudo isso fomentado por um time. O futebol é a bola que rola nesse mundo. É a mola mestra. Você precisa ter um futebol forte, pujante, capaz, que dê respaldo, porque a bola entrando na casinha, você brigando por títulos, você sendo competitivo, você dando mais alegrias do que tristezas ao seu torcedor, você faz consumidores serem muito mais motivados a consumir, muito mais motivados a estarem juntos, e a paixão, ela mexe. É exatamente isso. Você faz loucuras por uma paixão, né? Você faz, às vezes, coisas que você não consegue fazer. Então, a gente vê um ano de 2026 com uma perspectiva melhor. E acho que atrelado a isso, para que a gente não cometa os erros de 2025 no aspecto esportivo, e volto a dizer aquilo que eu falei
no início dessa semana. Acho que a gestão do Vasco amadureceu, está amadurecendo diante de um primeiro ano ruim, de julho de 24 até julho de 25, mas um segundo semestre de 25 muito bom, de muita capacidade administrativa no futebol, de menos arroubos financeiros, de um modelo diferente de gestão, de gente mais assertiva e direta na busca por melhores oportunidades, porque conhece mais do mercado. Não é gente totalmente jovem, não é gente totalmente desprovida de experiência, não. E aqui não é uma crítica, porque acontece, né? A gente precisa aprender com os nossos erros e acho que a gestão Pedrinho, ela tem aprendido e faz um trabalho administrativo animador, de esperança, e no aspecto esportivo fez um segundo semestre melhor. Com um treinador que é controverso na maneira de ser, mas acho que o Fernando Diniz é um daqueles que amadureceu, que tem um amadurecimento por conta de tudo que ele levou. É muito claro quando ele deixa a sua mensagem de final do ano dizendo ao torcedor que o amadurecer faz parte, as derrotas fazem a gente crescer. E é legal a gente ler isso, não com essas palavras, mas foi mais ou menos por aí. Quando a gente vê o treinador do Vasco entender isso, ser humilde e entender que não foi do jeito que ele queria. E isso fere, isso faz a gente se mexer mais. E acho que o Diniz, ele amadurece e é importante que a gente veja essa visão no nosso comandante, em alguém que vai comandar um elenco que, como foi dito pelo Dorival Júnior, técnico do Corinthians antes da final, é um elenco inexperiente em termos de jogadores que disputem títulos. O Vasco montou um time bom, o Vasco montou um time competitivo, que oscila, mas que vai estar mais maduro. Que, aliás, é uma coisa que também me anima bastante, é o fato do Vasco, pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, não me lembro a última vez, e acho que não teve uma última vez, talvez tenha sido lá para os anos 2000, o Vasco não muda totalmente o seu time. O time titular do Vasco, formado por Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Thiago Mendes, Cauã Barros e Coutinho, Ryan, Nuno e Andrés Gomes, é um time mantido em sua totalidade. O Vasco busca mexer nos seus reservas, fazer uma mudança nos jogadores suplentes, para ter um elenco ainda mais forte, que possa até fazer com que alguém que esteja no time titular vá para o banco. Mas esse time titular que termina como vice-campeão da Copa do Brasil é um time que não vai ser mexido. E acho que isso é um passo gigantesco. Então, o 26 dá aos torcedores do Vasco uma esperança muito grande. Atrelado a todas essas possibilidades administrativas e principalmente ao advento da SAF, que não deve passar desse ano. A gente tem uma eleição no final do ano cujo presidente já afirmou que não quer se reeleger. Acho um erro, apesar de entender, e já falei isso aqui em um outro comentário, totalmente do Pedrinho, essa postura dele, porque não é fácil você não poder sair na rua, você ser achincalhado, você ser ameaçado de sequestro, você ter filhos que não conseguem nem ir à escola, ter uma esposa que tem que segurar uma barra, enfim, a gente entende tudo isso, mas acho que é tudo ajustável e tudo depende do mérito esportivo. Você ter um mérito esportivo, você melhorar, você crescer, e o Vasco tem tudo para 2026 fazer um ano maravilhoso. Tudo isso leva a crer que essas dores do Pedrinho diminuam. Ele passe a ser, e ele sabe disso como ex-jogador que foi. Ele teve momentos de idolatria e teve momentos de crítica, né? Muitas críticas. Quando no Vasco, campeoníssimo, depois jogando em outros clubes, foi taxado como bichado, que não podia jogar por conta da lesão que ele teve séria na perna. Enfim, mas é claro que dirigente esportivo é diferente. Você não tem o poder de mudar jogando, porque tudo isso, mais uma vez dizendo, vale o que acontece no campo. O presidente é melhor, o diretor é melhor, o médico é melhor, o preparador físico é melhor, se o campo responde. E quando você é jogador, você resolve os seus problemas. Mas quando você não é jogador, você fica do lado de fora sofrendo. Tenho certeza que Pedrinho e Felipe gostariam muito de jogar aquela final do dia 21. E acho que se estivessem em campo, o Vasco ganhava o jogo do Corinthians, né? Pela experiência deles, pelo futebol que eles tinham. Mas eles não podem mais fazer isso. Então e vou somar aí o Luizinho, que também está na comissão, que seriam 3 reforçaços, né? Então eu vejo
uma tendência de que o Pedrinho possa ser demovido disso. Mas é um ano importantíssimo. Eu diria que é um ano de divisão de águas do Vasco. Um ano em que o Vasco vai estar equacionado pela primeira vez depois de muitos anos. Vai estar aí com boas possibilidades de novas receitas e da questão da SAF, que eu acho que vai dar ao Vasco uma liberdade de negócio que amedronta os adversários, porque o Vasco é uma força da natureza. E exatamente por ser força da natureza, com grana, com boa administração, com boa gestão, vai bater de frente com todo mundo. Por mais que alguns já estejam bem à frente, como Flamengo e Palmeiras, não há dúvida. Mas, por exemplo, no passado, nós jogamos 2 vezes contra o Flamengo e não perdemos. E jogamos muito bem e com mais 10 minutos a gente ganhava o jogo. Então, dá para chegar. Eles com 2 bi, se a gente chegar a 800 milhões, 1 bilhão, acho que dá pra gente brigar. Hoje com 500, 600, que já é um dinheiro razoável, a gente está brigando. Então, há uma perspectiva grande para 2026. Eu espero que tudo possa se concretizar, que a gente se prepare para um ano intenso, um ano de esperança, que essas esperanças não se escorram pelas mãos, que o Vasco possa ter competência para poder dar ao seu torcedor aquilo que eu mais peço. E confesso que no 31, às 23h59, além de todos os pedidos que fiz a mim, a minha família, todos os meus, eu fiz a você, torcedor do Vasco, esse pedido, de que você seja feliz em 2026. A gente merece muito isso. A gente merece mostrar o quão legal, quão bacana, o quão positivo é o torcedor do Vasco. Eu tenho vários amigos vascaínos entristecidos, sabe, amuados, mas que são pessoas maravilhosas e que, como eu, ficam tristes, ficam amuadas, que se emocionam com qualquer coisa do Vasco, que choram, que brigam, que lutam, que não querem estar com parentes de outros clubes, que saem na porrada por conta de qualquer coisa, de admitir que o Roberto Dinamite não foi o maior jogador em termos de gol do Brasil. Ai de alguém que chegue falando isso, alguém que fale mal de Juninho, de Edmundo, de Romário. O pau come, cara. O pau come. Então esse tipo de gente eu quero ter ao meu lado. Porque essa galera é uma galera que pensa muito no bem do Vasco. E eu tenho certeza que a imensa maioria, mais de 99% do torcedor do Vasco, tem esse pensamento. E eu desejo a você isso, que você, por merecimento, seja feliz nesse ano de 2026. E que o Vasco inicie com o pé direito. Segunda-feira o time volta, dia 15 tem jogo, dia 28 inicia o Campeonato Brasileiro, depois tem Sul-Americana em abril, e a gente vai brigar por grandes coisas esse ano, com um time reforçado, em breve aí contratações, e a gente espera que a direção possa fazer o seu trabalho como tem feito, principalmente no aspecto administrativo, porque vai respingar em campo e a gente vai conseguir dar alegria a essa imensa torcida que merece ser feliz, tá bom? Bom, a gente vai ter hoje um dia especial, a gente tem uma retrospectiva com o nosso Emerson Rocha do ano de 2025, a qualquer momento, se pintar alguma coisa, a gente pode até entrar ao vivo, trazer algo, mas a priori, amanhã a gente volta com a Acorda Vascaíno, com um dia gigante e com o Sextou, e aí tocando o nosso fogãozinho a lenha para trazer as informações e as notícias do Vasco, mas sempre muito atento. Um feliz ano novo, uma ótima quinta-feira para vocês, aproveitem, desfrutem, descansem um pouco e vamos pensar sempre positivo, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pelos números, alcançamos mais de 285 mil inscritos, a gente não compra inscrito, a gente não compra tráfego pago, nada disso, é orgânico. É pelo carinho das pessoas e pelo amor das pessoas pelo nosso trabalho. E isso também é um grande presente que a gente teve nesse ano de 2025 que passou. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma, valeu. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.